Coerle, existem inclusive acusações que a juíza Elizabeth já havia emitido opinião anos antes, meu irmão, defendendo a Monique. A Monique é inferior ao Jairinho. Se a juíza não entende porque as pessoas têm mais raiva de Monique do que de Jairinho, eu tenho que afirmar publicamente, ela não tem controle da régua moral. Ela não entende a moral da maioria da população. E ela é a prova de que a maioria dos concursos de juiz, não a maioria, a totalidade, desde 88, devem ser anulados. A Constituição brasileira, nos princípios fundamentais da administração pública, exige impessoalidade e moralidade. Concursos que têm fase oral, todos os concursos de professor e federal, todos os concursos do Ministério Público e juiz que tiveram fase oral devem ser anulados. Eles nunca foram juízes, eles nunca foram servidores. A coisa mais revoltante da semana tinha sido, até o momento, Lula afirmar que depressão é coisa de vagabundo, indiretamente, ao dizer que na época dele não havia depressão porque todo mundo trabalhava. A depressão é a principal causa no mundo de suicídios. Isso não é brincadeira, é algo satânico e uma doença terrível. Dizer que todo deprimido é vagabundo é mentira e é uma ofensa grave à maioria das famílias brasileiras. Vamos às imagens. Quando o ser humano quer, não tem nada difícil pra gente. Não tem nada. Absolutamente nada difícil quando a gente quer. O que a gente não pode é desanimar. A gente não pode, eu não estou bem, eu estou depressivo. Eu nunca tive tempo para depressão. Nunca tive tempo para depressão. Sabe? Porque ou eu trabalhava ou eu me ferrava. Outra breaking news. Olha na tela. Se o Itaú subtraiu R$1 de cada correntista, ele levou 16 bilhões em 14 anos. Itaú admitiu cobrar indevidamente por serviços não contratados por clientes durante 14 anos. Pois é. Oferece esse episódio a Brasa1, o maior banco exclusivamente de câmbio do Brasil. QR Code na tela, Wesley. Se você faz remessas, se você quer comprar stable dólares e você quer baixas taxas, eles afirmam que é o mais barato de todos. Se não for, comente aqui na descrição. Eu já usei e economizei dinheiro. E, além disso, Solidus Wealth, a empresa de Guilherme Bandeira, o tradutor, o professor doutor, tradutor do livro de Bitcoin mais vendido na história da humanidade, o padrão Bitcoin. Vamos ao que ele tem a dizer a você. Mete bronca, Wesley. Se você quiser dar mais segurança jurídica para a propriedade de seus bitcoins e diminuir seu risco jurisdicional, a Solidus Wealth oferece serviços de integralização de ativos digitais em estruturas internacionais como LLCs americanas e fundações privadas a custos baixos. Clique nesse QR Code para nós entendermos como podemos te ajudar. Se o Seifedin, eu e o professor Guilherme estivermos ainda vivos no fim do mês, haverá entrevista aqui no canal com o Seifedin, com a participação do professor Guilherme e com Hans Hermann Hoppe, com a participação do professor Kioka. E agora, vamos a real. Eu tenho uma resposta a você, Lula. Eu tenho uma resposta a José Disseu, que em um canal de mais de 500 mil seguidores, A Arte da Guerra, deu uma entrevista há vários dias, que não passou nem de 40 mil seguidores. A vocês que dizem que a declaração dos Estados Unidos de que o CV e o PCC são organizações criminosas, que é uma violação da soberania, eu tenho uma resposta. Primeiro, os Estados Unidos nessa declaração afirmou e provou crimes de infiltração dessas organizações em mais de 30 estados americanos. Até o momento que os Estados Unidos cometam ato dentro do território brasileiro, não há nenhuma violação de soberania em afirmar que uma organização é criminosa e se defender dela. Se eles já estão colocando dinheiro criminoso e matando gente nos Estados Unidos, atacar eles, que é uma ameaça no território americano, é atacar a soberania brasileira? Ou é atacar a soberania americana, querer defender organizações terroristas? Você que vai me responder. Quando o Bolsonaro entrou no poder, cerca de 12% da população era controlada por facções. No seu governo, só aumentou as áreas controladas pelo pelo CV e pelo PCC. Lula aumentou mais ainda. Hoje, mais de 20% da população estão sendo controladas por facções. E não para de aumentar. Trago mais uma notícia de 2 conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, que os síndicos foram chamados pelo CV para dizer que vão ter que pagar R$300 por mês cada condômino, senão
o bicho vai pegar. Comando Vermelho toma 2 condomínios e impõe taxa de R$300 a moradores da Pavuna. Criminosos armados com fuzis e usando fardas convocam uma reunião para informar sobre os pagamentos. O Comando Vermelho assumiu o controle de 2 condomínios na Pavuna, na zona norte do Rio de Janeiro, e passou a cobrar taxa de R$300 a moradores de 800 apartamentos. É isso mesmo, R$250 000 limpo no bolso da facção todo mês. Criminosos armados com fuzis e fardados convocaram a reunião para informar sobre os pagamentos. Além disso, a vizinhança está sendo obrigada a comprar o gás distribuído pelo tráfico. Segundo relatos, uma situação semelhante já havia ocorrido há 7 anos, o que levou moradores a deixarem o local por medo. Se o CV mantiver o seu controle nesse lugar, eu pergunto a você, quem não pode comprar a internet de quem quiser, quem não pode comprar o gás de quem quiser, quem é obrigado a pagar a mensalidade da facção ou morre, essa pessoa vota em quem quiser? Como você acha que é eleição num lugar desse? Pois é, uma população, um país que mais de 20% da área, segundo dados oficiais, é controlado por milicianos criminosos, pode ter uma eleição legítima? Pois é, acabou o Brasil, acabou a eleição. O único voto real é votar com os pés. Se você ainda tem CDB, se você ainda tem ações, se você ainda tem imóveis no Brasil como investimento, você é um comparsa financiador da ditadura. Se houvesse alguma liderança política de direita nesse país, ela convocaria, número 1, total desinvestimento. Número 2, greve geral, como houve aqui em Portugal, mas feita pelos esquerdistas descaradamente para aumentar o feriado. Não, Erley? Temos que dar parabéns ao Didi Red Pill, aquele mesmo do BBB, e ao Sérgio Tavares, que foram atrás dos ministros do Gilmar Palusa. E agora, olho na tela, o número de políticos, o número de juízes, o número de pessoas que vieram para o Fórum de Lisboa diminuiu. Isso é uma prova de desmoralização do STF ou é apenas o sintoma do ano eleitoral? Vou deixar para que você responda. Inclusive, um dos destaques do Gilmar Palusa foi o ministro dizendo que a sua remuneração é incompatível com seu esforço. Um cara que ganha mais de R$140 mil por mês, que tem um gabinete com dezenas de pessoas que ele indica quem quiser, chorando miséria. Vossa Excelência Magistrado, tem uma solução para você. Se você acha que seu trabalho vale mais do que isso, se pique, peça exoneração e vai ver como é fácil ganhar dinheiro na iniciativa privada. Não, Erlen? Ciro Nogueira é flagrado em fotos íntimas que estão no limite do que seria heterossexual, não é isso, Erlen? Você viu essas fotos? Em uma suposta lua de mel convocaram. Esse homem que Flávio disse que seria o seu vice dos sonhos. Vamos para mais notícias do judiciário. A desembargadora Adenir Carruesco, olho na tela, do Tribunal Regional do Trabalho, da 23ª Região. Justiça do Trabalho é satânica, nem devia existir. Relatou ter sido vítima de racismo em um supermercado em Cuiabá, no último domingo. Segundo a magistrada, uma cliente a confundiu com funcionária do local e pediu informações sobre produtos e serviços da loja. Nas redes sociais, Carruesco afirmou que o episódio reflete uma lógica social que associa pessoas pretas à posição de serviço e não a cargos de poder, como ela ocupa atualmente. Desembargadora relata: racismo em supermercado, sem a toga, só apenas um corpo preto. Você se sentiria humilhado se fosse confundido com alguém trabalhando em um estabelecimento? Não existe nenhuma desonra em trabalhar. Não há nenhum racismo em confundir uma pessoa qualquer no supermercado com um funcionário. Essa pessoa se sente superior ou não a quem realmente trabalha. O nome da pessoa que serve ao governo é servidor. Essas pessoas tinham que estar abaixo daquelas que pagam os impostos e são seus patrões. Ela deveria se sentir socialmente abaixo da funcionária do supermercado e não acima. Há vergonha em ser confundido com um funcionário de estabelecimento comercial, sim ou não? Você teria vergonha de ser confundido com alguém que gera mais riqueza que você? Se usar polo com a cor da marca da empresa ou roupa de cor dos demais funcionários, qualquer um deve ser confundido. Eu já fui confundido dezenas de vezes com funcionários quando eu estava com a polo da mesma cor dos empregados dos atacadões. Você acha que é racismo alguém confundir você com um funcionário? Eu acredito que essa foi uma acusação completamente descabida. E você? Opa!